diz assim no final, né? O espírito que também, então, em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas de vagas lembranças, seja dessa existência ou seja de existências anteriores. Então, o que acontece? Quando o espírito se desprende do corpo nesse estado sonambúlico, não é apenas um sonho, né? No próprio início da resposta aqui dos espíritos, eles dizem que não é um simples sonho, é mais profundo, porque o espírito retoma a sua verdadeira essência, digamos assim. Então, ele pode até se recordar de existências passadas. E aí cai um pouco aqui no que o pessoal está comentando. Inclusive, tem um caso muito interessante que tem matéria no YouTube, é fácil de encontrar, de um rapaz chamado James. Ele, ó, a Marli Santos aqui, ó, a gente está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos na questão 425. Então, sobre o sonambulismo, né? A questão 425 do Livro dos Espíritos. Então, esse rapaz, James, era um bebezinho. Os primeiros anos de vida dele, entre todos os brinquedos, ele queria apenas, queria mais, gostava mais de avião. Então, ele tinha carrinho, tinha o que for, ele ia no avião, o pequeno James. Até uns 2 anos, 3 anos. E aí, ele passou a ter sonhos. Ele passou a ter sonhos. Nesses sonhos, ele ficava repetindo: o avião foi atingido, tá pegando fogo, às vezes sacudia os braços, eu não consigo sair, socorro, socorro. E os pais começaram a ficar preocupados, né? Então, ele ia dando mais detalhes no sonho, falando: socorro, eu e meu amigo estamos aqui, o avião foi atingido pelos japoneses, eu não consigo sair, tá pegando fogo. E aí, ele depois começou a fazer desenhos e desenhava aviãozinho pegando fogo. E os pais começaram a anotar, anotava as informações. Então ele dava o nome, ele deu o nome do avião, que dava descrições do avião, deu o nome do navio, que era o porta-aviões, onde decolava, e falando. O pai ia anotando esses nomes. E aí a mãe perguntava: quem é? Quem é? Quem é esse rapaz que não consegue sair do avião, que está pegando fogo, que foi atingido pelos japoneses? E aí ele falava: o James, sou eu, sou eu. Aí como que é o nome dele? James. Então a mãe achava que era uma confusão apenas da criança. Mas aí o pai começou a anotar todas as informações. E o pai foi pesquisar. E o pai viu que na Segunda Guerra Mundial teve um piloto, um soldado americano chamado James, que voou e levantou voo desse navio, o nome exato que a criança dava do navio. Viu que tinha um James que morreu em combate, que foi atingido pelos inimigos, os japoneses, e caiu na água. E aí a religião dos pais não era uma religião que estudava a questão da reencarnação. Então eles passaram a se aprofundar tal e fez um levantamento imenso, compreendendo essa questão. E o que é interessante? A doutrina espírita nos explica, né? Então era uma existência, era uma reencarnação. Ele voltou, mas nesse estado sonambúlico, ele vivenciava aquele instante, ele se lembrava daquele instante em que ele morreu na última existência. O Alberto Almeida ele aconselha a conversar com aquele que está passando por essa situação, a criança que está passando por essa situação,
de trazer para o presente. Então, falar: olha, você não está mais vivendo esse momento, isso é uma recordação, você está aqui hoje com esse nome, no ano tal, estamos aqui com seus pais, e vim conversando, trazendo o espírito para a realidade.